Uma boa tarde, meu irmão, minha irmã. Quero agradecer a você aí que estava ansioso para o início do nosso podcast, Um Som Podcast. Então nós estamos iniciando hoje essa nova etapa de divulgação da palavra do Senhor, de canções e dos nossos projetos para esse ano. Antes de qualquer coisa, eu queria estar lendo a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo em 1 João, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: Eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Amém? Eu gosto muito dessa palavra quando eu falo para jovens, porque ele fala dos jovens vencendo o maligno. Mas ele coloca duas coisas, são duas coisas que o jovem tem que ter para vencer o maligno. Primeiro, uma coisa que já tem, é inerente ao jovem, o jovem já possui isso, que é a sua força. O jovem tem muita força, muito vigor, muita energia. Um jovem pode dormir tarde, mas ele acorda cedo animado, ele já tem força para carregar coisas, para andar, para caminhar, para fazer muitas coisas. Isso é bom, isso é algo que Deus deu ao jovem, a sua juventude e a sua força. Outra coisa que o jovem precisa ter para vencer o maligno é a palavra de Deus. Só a sua força física, só a sua força natural, com isso não há possibilidade de vencer o maligno. Vemos muitos jovens fortes, jovens musculosos, jovens atléticos, mas que não conseguem vencer o maligno porque não há palavra neles. A palavra de Deus não faz parte da vida deles. Para que vencesse o maligno, necessariamente precisamos ter a palavra do Senhor em nossos corações. Então, jovem, você quer vencer, você é forte. A palavra de Deus diz isso, você tem muita força. Mas para vencer o maligno, você precisa também da força de Deus. E a força de Deus está na sua palavra. Então vamos deixar um pouco jogos, vamos deixar um pouco vídeos, vamos deixar um pouco redes sociais e vamos entrar na palavra do Senhor. E aí você vai vencer o maligno. Vai ser 7-1 você contra o maligno. Amém? Então eu creio nisso. Na sua vida, eu declaro essa palavra para você, meu jovem, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, peço agora que o Senhor venha nos abençoar nessa tarde, que nós estamos aqui falando da Tua palavra, conversando. Queremos mais de Ti em nossas vidas. Abençoa cada jovem, cada homem, cada mulher, cada criança que está assistindo este programa, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. É por isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós estamos iniciando o nosso... Um Som Podcast, né? Eu quero agradecer a presença mais uma vez de todos vocês que estão participando aí. Então nós estamos aqui todos os sábados às 18 horas, um tempo bem curtinho, 18, uns 40 minutos já estamos terminando nosso programa de entrevista, música. Então eu quero convidar vocês, nós temos um encontro marcado todo sábado às 18 horas, Um Som Podcast. Nós vamos ter palavra, nós vamos ter orações, nós vamos ter música, nós vamos ter entrevistas e muito mais, especialmente para você, juventude e da Federação das Mocidades da Unidas. Eu quero pedir que vocês venham estar intercedendo pelo Um Som desse ano, né? Nós não sabemos se vai ter ainda, nós de conhecimento de todos que estamos passando por momentos muito difíceis, muita dificuldade, muita tristeza, muita luta. Então nós temos que orar para ver se realmente vai ser possível nós fazermos um som esse ano. Então colocamos diante de Deus toda essa situação que nós estamos passando. E eu coloco a você, meu irmão, você quer que a vontade de Deus prevaleça? Então vamos orar para que Deus abra as portas, se for a vontade dele. Amém? Então peço você para estar me ajudando em oração também pelo Um Som 2021, tá bom? Também outra coisa que eu queria deixar com vocês, durante esse nosso encontro, nós temos a nossa loja online. A nossa loja online lá no elo7.com.br/umsom. Lá você vai encontrar os nossos produtos. Nós temos aqui a nossa camiseta do Um Som 2020, que nós estamos vendendo ainda a R$ 35. Nós temos algumas canecas do Um Som, todas R$30, essas amarelinhas aqui tá R$35. Eu estou com a minha aqui também já. Então quero convidar você a estar também participando, comprando a sua canequinha, a sua camiseta. Eu estou com a minha camiseta aqui do Um Som 2019, tomando minha aguinha aqui na minha caneca do Um Som. Convido você,
Se você quiser ajudar aqui um som através das ofertas, eu convido você a participar também, ofertando, comprando sua camiseta, comprando sua caneca para ajudar o Um Som 2021. Também nós temos aqui o nosso Pix, né? Se você tem o QR Code, leitor de QR Code, nós temos aqui, está aqui nosso leitor, nosso QR Code aqui, você vai, faz um Pix para nós. Ou se você quiser mandar um Pix aqui, nós temos também aqui o Pix da Federação das Mocidades da Unidas, federaçãomiu@gmail.com. Você quer ajudar, você quer ofertar, você pode já estar ajudando no Um Som. Amém, irmãos? Então essas são as informações aqui que nós temos ainda. E eu quero convidar você a estar participando durante a semana, mandando perguntas no Instagram. Manda pergunta para nós, manda pergunta para o pastor Jader responder, outros irmãos que vão vir também. Então, nós estamos querendo a participação de todos, tá? Então, neste momento, nós vamos passar para o nosso momento de entrevista. O nosso momento que nós vamos estar conversando com o nosso entrevistado aqui desse dia aqui, nesse sábado abençoado aqui. Nesse sábado abençoado, nosso entrevistado dessa tarde aqui é o nosso presidente da Uniedas, da Missão Indígena Uniedas, pastor Jader Jorge de Oliveira. Pastor Jader Jorge de Oliveira, eu quero agradecer pela sua presença e agradecer pela disponibilidade de estar aqui e aceitar o nosso convite. Pastor Jader, que é presidente da Missão Indígena Uniedas. Pastor Jader, iniciando nossa entrevista aqui, nessa tarde, eu queria primeiramente pedir que o senhor se apresentasse, né? Falar um pouquinho sobre o senhor, a sua trajetória cristã, o seu chamado, e como que o senhor se envolveu na obra, como que foi o envolvimento do senhor na obra, quando era jovem, para que os nossos jovens entendam também. Muitos jovens têm dúvidas acerca do seu chamado, né? Será que eu tenho chamado? Muitos perguntam-me como é que é ser chamado por Deus? Como é que é ser chamado por Deus? Então muitos jovens têm essa dúvida, têm essa dificuldade de entender isso. Então, neste momento, eu creio que seria algo interessante para nós trazermos luz a essas dúvidas que os jovens têm na sua juventude. Então, pastor Jader. Quero cumprimentar a todos, né, na graça e na paz do Senhor Jesus, e é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de poder falar com todos vocês que nos ouvem. Tandi, que está aqui, tem essa responsabilidade de caminhar com os jovens da nossa missão. Nós somos muito felizes por isso, pelos trabalhos que vêm sendo feitos ao longo destes anos. E só me apresentando, eu sei que todo mundo me conhece, né? Eu sou o pastor Jader, atualmente presidente da Missão Indígena Uniedas. Sou pastor há 27 anos, 28 anos sou pastor, né? Sou há 28 anos pastor. Deus tem me dado essa graça de poder trabalhar nessa missão. Sou casado com a professora Areli, tenho 4 filhos, e as pessoas perguntam por quê. Eu falo, uma está com Deus e 3 está comigo, temos a responsabilidade ainda, né? E atualmente nós atuamos nos trabalhos que a missão tem, e ainda nesse ano nós tivemos uma prorrogação de mandato, até porque não podemos ter as nossas assembleias, não podíamos ter as nossas reuniões presenciais. Então foi em comum acordo com a maioria dos pastores das igrejas de que nós prorrogássemos o nosso mandato até 2022, até janeiro de 2022. Então, é muita alegria que nós temos de poder estar aqui. Bom, eu sempre tenho dito que sou neto de pastor, sou filho de pastor, sou sobrinho de pastor, sou genro de pastor. Então, meus tios são pastores e é uma alegria muito grande quando a gente tem essa oportunidade. Mas isso não define o nosso ministério. Isso não define a nossa vida vocacional, chamado na obra de Deus. Cresci na igreja,
crescer junto às pessoas que se envolvem na igreja. Minha família é uma família de sacerdotes, mas isso não significa que isso me levou. Eu tive que fazer uma decisão na vida para poder estar onde estou. Né? Desde a juventude sempre participei de todos os trabalhos dos jovens, tive a oportunidade de passar pela EBD, tive a oportunidade de passar pela mocidade da igreja, assumindo algumas funções. Se eu me lembro, nunca fui presidente dos jovens, mas fui secretário, fui tesoureiro e vice-presidente. Eu sei que eu tive a oportunidade. Pastor, então, essa pergunta que muitos querem saber, assim, né? O chamado de Deus na vida do senhor, o senhor teria, assim... Porque eu vejo que muitos querem um chamado, muitas vezes, místico, né? Muitas vezes um chamado... Um anjo aparece e fala, você tem um chamado. No caso do senhor, que foi um homem que aceitou o chamado do senhor e fez grandes coisas. Como que foi esse chamado? Foi algo... como que se deu esse chamado? Será que a gente tem que esperar mesmo uma voz do céu, um céu se abrir para que a gente seja alcançado por Deus, ou as coisas não são exatamente dessa forma? Olha, nós temos o nosso Instituto Bíblico, que antigamente era chamado de Chácara Guazul. Lá sempre teve os encontros, assim como um som vem mantendo, lá sempre teve reuniões em janeiro e julho, ou eram os retiros de carnaval e julho que se reuniam. Então, os missionários que trabalharam conosco sempre fizeram isso numa possibilidade de fazer um chamamento vocacional nas pessoas, né? Eu não digo que foi de forma especial, mas eu me lembro bem que no mês de julho, professor Wes Seng, muito novo ainda entre nós, eu estava apenas com 18 anos, quando ouvi a voz de Deus plenamente, e interessante que ele pregava João 3,16. Eu nunca esqueci isso, tive a oportunidade de relatar para ele mais tarde. Foi num culto final, quando o professor Wes pregava, que Deus me chamou para poder tocar no meu coração e dizer: você não quer ser o proclamador desse amor de Deus derramado através de seu filho Jesus? Quer dizer, foram com 18 anos. Mas é interessante que eu não cumpri imediatamente. Eu não fui imediatamente para a escola, não fui me formar, não fui nada disso. Na realidade, levaram mais 5 anos para que isso acontecesse. Passaram-se 5 anos depois que eu fui buscar uma formação teológica. Mas isso não significa que nós não estávamos presentes na igreja, né? E definindo o chamado, esses dias, tem algo que me chamou muita atenção de um dos grandes pregadores do século passado, Livingstone. Esqueci o nome, David Livingstone. Ele disse assim: eu não fui chamado e nem vocacionado, me ensinaram a ser obediente. Me ensinaram a ser obediente. Então, quando nós estamos dispostos a obedecer a ordem de Deus, a gente não fica esperando esse momento especial. A gente obedece uma ordem. A gente tem disposição em testemunhar aquilo que Deus tem feito por nós. Então, desde a minha adolescência, sempre tive essa oportunidade. E tem uma frase suspeita, eu digo, né, que é do meu pai. Meu pai sempre falava assim: olha, uma oportunidade que você tem não é para você buscar ansiosamente o trabalho. Você tem que estar pronto para o trabalho. Pronto com a sua mente, pronto com o seu coração, pronto com a sua vontade, com os seus talentos e com a sua habilidade. Se você estiver pronto, Deus automaticamente vai cumprir o ministério na sua vida. Então, me lembra muito o texto que diz assim: aquele que maneja bem a palavra da verdade é o obreiro aprovado. Então, uma das ações mais difíceis nos dias de hoje é termos pessoas aprovadas e que manejam bem a palavra. Então, assim, eu, na realidade, gostaria de ser engenheiro. Ainda gosto de construção civil até hoje. Olha que interessante. Trabalho de construção da missão, da igreja. Fiz
sou formado num curso técnico em edificações, né? Tenho uma formação técnica em edificações. A minha ideia era ser engenheiro, né? Mas quando Deus me chamou, não tive dúvida, porque eu já vivia aquele ministério. Eu já participava dos grupos de louvor da igreja, escola bíblica dominical, jovens, cultos. E Pastor, quando nós completamos... Só para terminar. Quando nós completamos 100 anos, um jovem perguntou para mim, como é que o senhor tinha certeza do seu chamado? Eu falei para ele assim, eu sempre queria sair na foto. Porque uma pergunta antes me foi feita. Numa dessas reuniões, apresentando as fotos, alguém perguntou, mas eu não vi papai em nenhuma foto dessa. E um irmão dele disse assim, mas papai nunca teve presente, por isso que ele não está na foto. Exatamente. Então, grande questão é você estar disposto a obedecer. E Deus vai lhe dando as oportunidades. Que legal, pastor. Muito bom mesmo. Para o jovem entender que muitas vezes nós estamos ali já exercendo o chamado. Às vezes nós estamos esperando, né, um chamado de Deus, mas nós já estamos exercendo ali através do ministério de dança, teatro, música, do serviço também ali na igreja, né? Tudo isso já é um próprio chamado em si, né? Pastor, uma outra questão que muitas vezes também tem sido uma dificuldade para o jovem, o entendimento disso, qual que é a importância da preparação no seu chamado, né? Porque muitos jovens querem isso, mas às vezes eles têm medo, ou às vezes têm receio, e muitas vezes nós temos visto alguns grandes líderes ou grandes evangelistas em ascensão, que às vezes têm tido uma dificuldade, né, no desenvolvimento do seu trabalho. Então, qual a importância do preparo? Qual a importância de você estudar, de se preparar para a obra missionária, para o chamado que Deus tem na vida deles? Qual a importância para que eles entendam realmente que a obra missionária, a obra de Deus, né, o chamado, ele necessita sim de uma preparação e necessita sim de um cuidado, né? Eu tenho dois exemplos claros disso. Na realidade, é o versículo que eu citei. Obreiro aprovado é o que maneja bem a palavra da verdade. Então, você tem que servir e saber os desejos de quem você serve. Você tem que conhecer ao seu Senhor. E não dá para conhecer ao seu Senhor se você não tiver tempo para estudar. Outro exemplo claro disso é nos dois testamentos bíblicos, do Novo e do Velho Testamento. Quando você olha os autores do Velho Testamento, você vai ver que o mais preparado é o que tinha mais escritos e mais desenvolveu a vontade de Deus para o povo. Moisés. Você fala, mas é uma história... Deus escolheu a cada um de nós. Moisés podia ser um menino morto, mais desgraçado, ou ele podia ficar no Egito e nunca pensar no povo dele. Ele tinha essa escolha de ficar no Egito e de ser o príncipe do Egito, né? Mas ele nunca perdeu a noção do cuidado que ele tinha que ter com o seu povo e como Deus cuidava do seu povo. E com toda certeza ele foi excelente quando ele começou a estudar. A melhor universidade daquele tempo era a Universidade do Egito, e Moisés assim cursou. No Novo Testamento é a mesma coisa. Quando você olha para o Novo Testamento, o que mais buscou conhecimento é o que Deus mais oportunizou para proclamar as suas virtudes. Apóstolo Paulo. São 13 cartas. Se nós incluirmos Hebreus, 14 cartas. 13 cartas. Então, quanto mais se prepara para conhecer o seu Senhor, melhor você se instrumentaliza. Então, eu vejo que muitos de nós, dos jovens, estão buscando direto a formação secular, profissional. Não sou contra, é bom. Mas é bom também ter o conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Deus tem para nós, né? Uma escola bíblica, um instituto, um ano de preparação.
você vai fazer uma diferença enorme na sua vida, do que é o conhecimento do mundo e do que é o conhecimento da vontade de Deus. Então, eu sempre digo isso. E só por falar nisso, essa preparação, ela começa, quem tem oportunidade de crescer na igreja, começa na escola bíblica dominical. Ser um bom professor da escola dominical, ser um bom aluno na escola dominical, ser um excelente ouvinte das pregações e dos estudos da igreja, né? A igreja tem muito a ensinar. Tem muito a ensinar. Então, quando você vai para o seminário, você não sai sabendo de todas as coisas, mas eles instrumentalizam para que a Bíblia possa ser uma possibilidade de conhecimento maior. A instrumentalização. Você tem os instrumentos, que são as matérias, de como interpretar, de como pregar, de como achar os tributos, as doutrinas, as vontades de Deus, né? Então, quando vocês tem essa oportunidade, irmãos, eu acho bom a gente parar um tempo para poder conhecer a palavra do Senhor. Você vai estar mais preparados. E para a juventude, eu gosto de mais de uma palavra de Salmo 119, ainda perdi o endereço, como diz alguns, mas tem um versículo que diz assim: não temo em sentar com os anciões, porque conheço bem os teus preceitos. Davi já falava isso. Eu conheço bem um Deus que tem. Então, eu não tenho receio de sentar com aqueles que sabem, porque eu conheço esse Deus. Então, essa é a importância para mim de estudar, entendeu? Ótimo, gostei muito da parte da escola bíblica, né? Que a escola bíblica é o nosso pé de entrada já num conhecimento mais profundo da palavra do Senhor, né? Porque quando eu fiz teologia, quando comecei a fazer teologia, uma coisa que eu percebi era isso, né? Que lá você precisa conhecer a palavra do Senhor já. Você precisa já saber, você precisa ter uma base já, você precisa ter um conhecimento básico já de Bíblia, de básico a intermediário já, porque lá você vai aprofundar, você vai conhecer contexto histórico, questões sociais, questões econômicas, que na verdade pouco tem a ver com a palavra em si, né? Você tem que saber ela já. A teologia vai abrir um horizonte maior, mas o conhecimento ele já tem que estar intrínseco na pessoa já. Então, achei ótimo essa palavra. Nas nossas escolas, nossos EBDs precisam ser valorizados, nossos EBDs precisam ser cuidados, né? Para que o nosso jovem já consiga estabelecer um conhecimento, né, da palavra do Senhor, possa ter um conhecimento profundo da Bíblia, né? Então, é importantíssimo, gostei muito disso, né? Então, jovem, e você que está ouvindo, escola bíblica dominical, não se afaste, não esqueça da escola bíblica dominical. Beleza, vamos continuar aqui com a nossa entrevista, muito legal. Pode falar, pastor. Um merchandising, como diz a juventude aí, dessa... não é QR Code aqui, não. A missão, ela tem disposição para poder criar escolas bíblicas de pouco tempo de ensino. Se um dia alguma juventude, algum líder de jovem e a própria federação, é bom saber disso também, talvez seja de primeira mão, a gente quer um curso de 1 ano. A missão tem possibilidade de criar um curso de 1 ano, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, bem atualizado, bem bíblico, num panorama bem aplicado, um panorama bíblico de uma doutrina bem aplicada e de uma possibilidade de oferecer ferramentas para os jovens. Eu sei que muitos já trabalham, muitos já estudam, então existe uma dificuldade de ir para o internato, de ir para o seminário. Mas se algum dia uma igreja, alguns jovens que nos ouvem, diz assim: pastor, tem um curso que a gente pode fazer? Tem. Existe um curso que a gente pode oferecer de 1 ano. E eu tenho certeza que você vai sair bem instrumentalizado. Tá Olha bem? que bênção mesmo. Jovens, tá aí agora a oportunidade, né? Porque nós precisamos, eu quero fazer um chamamento agora, pastor, já aproveitar que o pastor já falou isso, quero fazer um chamamento aqui, para a juventude aqui. Jovens, nós precisamos nos preparar, porque
nós seremos aqueles que vão levar novamente a missão, né? Depois que os nossos líderes forem, é a nossa vez. Então, quando chegar a nossa vez, muito bem dito, pastor Jader, maravilhoso. Nós temos que estar preparados. Às vezes nós queremos algo, nós queremos liderança, nós queremos liderar, mas de repente nós não estamos nos preparando, nós não estamos colocando a nossa vida à disposição. Então, quero fazer esse chamamento para o jovem você aí da Uniedas, jovem da Uniedas, que você tem um chamado, Muitos me falaram já, Tandy, eu tenho chamado, Tandy, eu tenho desejo, mas eu não sei como, eu não sei. Aí eu sempre tenho dito para vocês, o IBCB está aberto, pode ir para o IBCB, se prepara, né? Você vai sair de lá instrumentalizado, como diz o pastor Jader, você vai sair preparado, você vai sair de lá com uma visão correta de como a obra de Deus, como você vai desenvolver seu chamado. Então fica esse convite aí para a nossa juventude. Amém? Obrigado, pastor Jader, por esse convite a nós. Vamos continuar aqui. Eu tenho uma pergunta agora relacionada um pouco. Vamos voltar agora à questão da federação agora, né? Vamos chegar agora em relação à federação. Porque o pastor Jader, ele foi um dos primeiros líderes, né? Se não o primeiro líder da Federação das Mocidades Uniedas, né? Se contar, acho que não fizemos a conta ainda de qual líder eu sou. Acho que vai lá pelo 30º líder, alguma coisa assim, né? Mas o pastor Jader foi um dos primeiros, né? Então ele pode falar para nós aqui como que foi, pastor, a criação da federação. Havia alguma necessidade? Havia algo que levou os irmãos a desejarem criar a Federação das Mocidades da Uniedas? Qual que foi o objetivo, né? O que eles pensaram quando eles pensaram na federação, pastor Jader? Muito bem. Só para fazer uma trajetória, esses dias nós comemoramos os 49 anos da missão Unidas. 72, 8 anos depois, criou o Instituto Bíblico Cades Barneia. Mas nesse período sempre havia o tempo de encontro dos jovens, ou chamado retiros ou chamado acampamentos, né, dos jovens. E começou a crescer esse movimento, começou a crescer a quantidade de jovens que vinham. Chegou um tempo em que tinha 400, 600 jovens. Foram, então, nos primeiros anos da missão e do Instituto Bíblico que surgiu a ideia de como trabalhar com a juventude. De oferecer que a juventude tivesse a oportunidade de também começar um treinamento de liderança. Ela foi fundada em 85. Se eu me lembro, ela foi fundada em 85. Tinha 3 anos. Em julho de 85. Em janeiro de 85, foi pensado na possibilidade de um grupo a começar a administrar a juventude. Então, eu já estava participando, mas o presidente indicado naquela época foi pastor Mesaque de Amorim Bonifácio, que também é o primeiro aluno formado do Instituto Bíblico Cades Barneia, né? Ele estava terminando de Moreira, da Igreja Unidas de Moreira. E ele estava terminando, faziam 2, 3 anos que ele havia terminado o Instituto Bíblico, e eu estava começando o seminário naquele período. Então, e eu me lembro bem que tinham 3 objetivos, na realidade. Era congregar os jovens para que crescessem numa mesma visão do que é Unidas. Crescer numa mesma visão. Já começassem a interagir desde a juventude, essa interação com os nossos jovens das nossas igrejas. O segundo objetivo, na realidade, era começar a buscar e começar a influenciar aqueles que são líderes, aqueles que seriam possíveis líderes, né? E, por último, na realidade, é aquilo que nós falamos anteriormente. Usar esse tempo para um tempo da vocação, da pregação dos desafios missionários, pastorais, ministeriais, né? Então, a federação teve esses 3 objetivos iniciais. Primeiro, congregar todos, para que todos pudessem crescer juntos, né? Então, aquilo foi um tempo muito bom, assim como é o tempo de vocês. A gente fala assim, foi bom. Não, é bom hoje. Cada um na sua geração é bom, né? Cada um na sua geração é bom.
né? Então, eu conheço a maioria dos líderes das nossas igrejas, por quê? Exatamente porque anualmente nós nos reuníamos para um tempo, né? Para um tempo. Como é que a gente sabia da missão? É porque também cada um trocava experiência naquele tempo. E como é que a gente acompanhou o chamado de todo mundo? Porque a gente viu que os desafios no final de cada acampamento, de cada retiro, as pessoas iam para frente. Depois a gente acompanhava eles indo para o Instituto Bíblico, depois se formando e depois assumindo as nossas igrejas. Então, tive a oportunidade, depois, em julho, ser eleito presidente da federação, né? Eu me lembro dos nomes, então, que vieram comigo, né? Do finado saudoso, já, Amâncio Vitorino, Sirênio Reginaldo, Mário Ribamar, professora Adinaide, né? E o... Puxa vida, fugiu. Eliseu Lili. Então, foram um dos primeiros grupos que nós assumimos juntos para começarmos a tocar a obra da federação. Em 85 começou com estes objetivos. E Deus vem atuando, e graças a Deus, ainda até nos dias de hoje. Olha, que bênção mesmo. O que dá para perceber, né, pastor Jader, que foi uma escola maravilhosa a federação, né? Porque se nós olharmos para esses irmãos que começaram, nós temos missionários, né, que estão aí fazendo a obra de uma forma fenomenal, né? Que tem avançado para dentro do campo missionário, que tem descoberto tem ido em tribos que ainda não tínhamos chegado, né? Então são homens destemidos mesmo, mas que começaram ali na juventude, na liderança da sua juventude, na liderança da Federação das Mocidades. Então isso é importantíssimo para nós, né? Então sempre que eu encontro um jovem, né, que está ali na direção da sua juventude, eu sempre gosto de falar para ele, assim, irmão, pega firme mesmo aí, porque amanhã é você que vai estar tomando a frente do trabalho, né? Quanto mais destemido, quanto mais corajoso ele tem sido na juventude, quando ele assume a sua liderança, né, que Deus tem um chamado para cada um, ele também estabelece muitos objetivos altos, grandes, né? Ele tem um destaque muito grande na obra do Senhor. Então é maravilhoso isso, né? Nós entendermos isso. Maravilhoso. Então, jovem, mais uma vez, ó, você que está aí trabalhando na sua igreja, com a sua juventude, olha só, daqui para frente, Deus tem muito mais para você, viu? Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui na nossa entrevista. Pastor Jader, agora eu queria que nós falássemos um pouquinho da missão, né? A missão Unidígena Unidas, falar como que nós estamos durante esse ano, como é que nós estamos trabalhando, né? Como que nós estamos desenvolvendo trabalho dentro das aldeias, dentro dos nossos campos missionários, e quais são nossos planos ainda para a missão? Muito bem. A nossa missão, na realidade, hoje tem uma abrangência de 5 estados, eu tenho dito. E são 32 etnias que trabalhamos no Brasil em 5 estados. Nós até podemos dizer que estamos em 7 estados, mas eu prefiro contar o que nós temos trabalho efetivo, né? Porque o Amazonas e Paraná, para nós, tem sido visitas ainda, né? Mas 5 estados compõem essa busca de pregação do Evangelho. São 32 igrejas, 6 congregações, 38 no total. Igrejas unidas tem. Esse ano foi um ano muito difícil, desde o ano passado. A pandemia mudou muito todo o trabalho da nossa missão, e não só da nossa missão, praticamente de todos os ministérios do mundo, né? Mas o objetivo principal de continuar avançando, Deus está dando ainda a possibilidade. As nossas 2 escolas de formação, elas não pararam, o Instituto Bíblico Cades Barneia e o Centro de Treinamento Canaã. Nós também contamos com a Lourenço Buchmann, que recebe muitos outros irmãos, parentes de outras etnias, assim como o Sirênio, que nós denominamos Casa Discipuladora,
em que ele também tem lá jovens internos que estudam e ele vai discipulando para que possam ser missionários e pastores futuramente. O que nós, na realidade, nos pesa é termos uma consciência correta do que é avançar sem colocar em risco a vida. E eu tenho procurado acompanhar muito o sistema que estão aplicando de vigilância, né? Nós sofremos muito nesse período, porque nós temos 2 graves problemas. Nós vivemos em comunidade. A gente tem um copo só para 10 pessoas. A gente tem um banheiro só, a gente tem uma toalha só, a gente tem um prato, uma coisa para servir. Até o nosso pano de prato, isso é bom a gente lembrar aqui, é um pano de prato para a mesa toda que todo mundo passa na boca ao mesmo tempo. Então, é parte dos nossos costumes culturais, né? Tanto é que a palavra em terena, iningoné, né? Amigo é aquele que reparte a comida comigo. Então, o partilhar das coisas fez parte de nós. Então, olhando por esse aspecto, nós, de certa forma, suspendemos alguns momentos os nossos cultos. Agradeço muito aos pastores. Eu sei da ansiedade dos jovens de estar presente, de estar lá cantando, de poder fazer toda a alegria que eles levam para os cultos. Mas, por um outro lado, também nós temos que ter esse cuidado. O evangelho é o evangelho da vida. E a gente não pode correr como se fossem agentes de riscos de contaminação, né? Então, mas a gente se sente feliz. Onde a gente quer parar? Há 4 anos atrás, nós começamos um trabalho com os não alcançados. Não era o nosso objetivo, mas fomos desafiados a isso. E hoje a Missão Unidas está no Acre, exatamente para fazer os não alcançados. Estamos sendo desafiados para 9 tribos. E durante esse ano da pandemia, nós já alcançamos 3. Mesmo na pandemia, nós já alcançamos 3. Então, avançarmos, mas também nunca deixar de tirar o olho da nossa igreja terena e das nossas igrejas para que elas possam continuar edificando. Mas um papel que nós temos que ter, e os jovens precisam, vocês jovens precisam entender isso, de que quem tem que manter a obra é a própria igreja por meio de vocês. Então, orem pelos missionários. Não é fácil ser missionário. Eu falo que o missionário é bonito somente no relatório, mas ir lá viver a vida que ele vive não é fácil. Não é fácil. E as jovens, que eu tenho que lembrar aqui, irmãos, eles são muito ativos. Jovens que deram a sua vida no ministério em favor de seus pais, né? A gente vai contar aqui, por exemplo, nós temos Jean, filho do Ivanor. Ele é um exímio, hoje, linguista da língua chavante. Ele domina a língua chavante. Então, desde a sua meninice, ele acompanha o pai dele. O pai dele prega e ele vai traduzindo tudo para o chavante. É uma parte da vida dele, é uma parte do ministério dele, né? A gente lembra aqui da Aline, desde a sua adolescência, quando o pai começou o trabalho no Centro Canaã, ela cuida das crianças. Ela foi criando na adolescência, na juventude, sempre parte disso. Então, às vezes, você, como jovem, pode participar simplesmente auxiliando aqueles que estão na frente, como disse o Tandi agora há pouco, né? O seu chamado inicial. Você não vai pegar disciplina e nem vai sentir prazer se você não se envolver, né? Então, a juventude faz parte? Faz, com toda certeza faz. E não se esqueçam desses filhos dos missionários que estão bem envolvidos. Digo pelos meus, né? Digo por alguns que me ouvem, que faz parte do ministério do pai, né? E às vezes é muito cobrado por ser filho do pastor, filho do missionário, mas é parte da disciplina e do crescimento dele participar da obra, né? Citei os 2 pelo nome de muitos que a gente pode citar, e que são líderes também, que também são líderes, né? Fico olhando meu amigo, é bom a gente lembrar, não sei se ele vai ouvir, né?
ele, o tempo todo dele, a mão dele não para, porque ele é baterista, né? Ele levanta a mão para cima, põe para baixo, aponta para cima, tudo mais, que é o Paulinho Marques, né? É parte dele participar do ministério do pai dele, né? Então, as filhas do pastor Osmar, elas andam de moto, levam gente, descem com gente a serra, sobem a serra. Então, são jovens que a gente nunca vai lembrar deles. Talvez eles nunca subam no palco com aqueles que cantam, mas são jovens que participam ativamente da obra de Deus. É verdade. Tá bom? Então, e a gente fica feliz com isso. Quando eu vejo isso, a gente fica muito feliz com isso, porque a gente sabe que a obra vai continuar. Exatamente. O pastor Jader falou, isso é uma verdade, irmãos. Assim, depois que a gente assumiu a federação, eu tive a oportunidade de ir nas igrejas, né? Então você conhece cada jovem, o pastor falou, cada jovem que serve, que tá ali fazendo a parte dele, você não conhece, você não sabe, você não conhece, você não vê ele em redes sociais, você não vê ele tirando foto que ele está fazendo, não, ele faz no silêncio da sua humildade lá na sua igreja, né? Mas diante de Deus ele é um grande homem, um grande servo já, né? Tá exercendo o seu chamado, né? Pastor, na sua trajetória aqui nesses últimos dias, nos últimos tempos, o senhor tem sentido que o chamado missionário, pastoral, tem diminuído? Será que está tendo uma redução de pessoas que têm abraçado essa causa? E se a resposta for sim, por quê? O que o senhor entende como uma razão disso estar acontecendo? Eu acho que sempre foi difícil servir a Deus. Nas próprias palavras de Jesus, desde o tempo de Jesus, a palavra a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E o nosso pedido é rogar ao Senhor da seara que envie. Essa é uma ideia do envio, do missionário. Para mim tem caído um pouco. Mas para mim ela troca de mão. Aí é triste quando a gente pensa assim. Né? Nós víamos muitos terenas, muitos jovens terenas envolvidos e querendo fazer a obra missionária. Nós perdemos um pouco isso e não é pecado, não está errado, porque estão buscando o conhecimento primeiro das universidades e buscando primeiro uma formação de vida. Nada de erro nisso. Né? Mas para mim troca de mão. Porque hoje nós temos avançando no campo missionário uma outra tribo. Uma outra tribo, e as outras tribos estão tomando posse daquilo que podia ser nosso. Então, nós somos um povo escolhido. Mas quando a gente vê outros trabalhando, a gente pensa, puxa, está faltando gente, está faltando terena. Agora, eu digo para você, e até confesso de puxar a sardinha para o nosso povo, porque quando a gente viaja para as outras tribos, é impressionante como eles querem saber do povo terena. Impressionante a curiosidade que eles têm do povo terena, como as portas são abertas para os missionários terenas em outros povos. Né? Testemunho disso é o pastor Daniel. O pastor Daniel falou, eu estava com a dificuldade de poder entrar, né? Aqui no Nordeste, mas é interessante, quando eu falei que eu era terena, parece que as portas se abriram, né? Porque outros terenas já deixaram uma parte da história. Mas eu acho que é bíblico o que Jesus fala. A obra é muito grande. E uma palavra dita antes pelo Tandy foi que você tem que perceber de que o que você faz parte do seu chamado, faz parte da sua obra. Então, eu desafio. Você não precisa participar ativamente sendo enviado ou indo também à obra missionária. Mas você pode participar, contribuindo, visitando, orando, procurando conhecer aqueles que estão no campo missionário. Se envolvendo. Nós temos tantas formas hoje de se envolver, né? Por exemplo, eu estou só aqui pensando, Tandy, voando um pouco nos meus pensamentos, nos sonhos. Por que a gente não ouve um dia o testemunho dos filhos dos missionários? Né?
dos filhos dos missionários, do que viveram lá dentro da aldeia, para saber o que eles passaram lá dentro da aldeia, né? E eles aprenderam muito. Eu digo aos que moraram em outras tribos, eles são bilíngues para começar. E como eles cresceram lá dentro, eles já saíram bilíngues. Eles tiveram que sair falando 2 línguas ou até 3 línguas, quem já tinha uma. Então, é um desafio que eu faço à juventude. Há uma necessidade de poder compartilharmos a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus também é muito clara, né? Esses dias, estudando por perto da Páscoa, no Domingo de Ramos, eu falei, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E ali, na realidade, a palavra é proclamação. Se o homem não proclama, a natureza proclama o nome de Deus. Amém, amém. Isso mesmo, pastor. Uma das coisas que nós temos visto, né, que infelizmente nós temos essa necessidade, né? Mas a palavra de Deus nos dá esse consolo, né, pastor? Que realmente é uma realidade que vai acontecer e sempre vai estar acontecendo, né? Os trabalhadores, desde a época de Jesus, eram poucos, né? Então, é uma realidade que nós temos enfrentado e a nosso papel é rogar, né, para que haja mais trabalhadores, né? Pastor Jader, já estamos quase encerrando o nosso tempo aqui. Eu quero deixar mais algumas perguntinhas rápidas para a gente poder dar aquela palavra para eles também. Mas qual é o desafio, na visão dos senhores, qual é o desafio hoje para a juventude? Nós vamos colocar, vamos ser um pouquinho seletivos, a juventude indígena. Qual é o desafio que ela tem enfrentado nesses tempos aqui na sua igreja, no seu ministério, até na sua vida pessoal também, na sua vida pessoal, profissional, na sua vida acadêmica, né? Na visão do senhor, qual que é o grande desafio hoje, né? Qual seria a resposta para esse grande desafio, para que os nossos jovens pudessem, aqueles que estão de repente numa encruzilhada, de repente estão todos preocupados para onde ir, como resolver essas questões, estão sendo muitas vezes engolidos pelos nossos inimigos, né? Eu sempre gosto de falar isso para meus filhos, né? No nosso devocional, nós temos o inimigo, né? Que é Satanás, o mundo e a nossa carne, né? Então eles estão sendo muitas vezes oprimidos por tudo isso. Qual que é o maior desafio deles nesse tempo contemporâneo aqui, e o que eles, como cristãos, como indígenas, eles podem fazer para que eles possam alcançar os seus objetivos e alcançar o objetivo de Deus na vida deles? Eu acho que os desafios do mundo sempre foram presentes, desde o tempo de Daniel. Quando Daniel e seus 3 amigos foram para a Babilônia era o centro do mundo. E eles tiveram a oportunidade de conhecer o que era o desenvolvimento, o conhecimento, mas também tiveram a oportunidade de conhecer as orgias, o poder, a ganância. Nabucodonosor ofereceu a eles tudo o que era de melhor naquele tempo para eles. E que tudo estava voltado a um sistema do prazer e dos desejos humanos. Mas lá em Daniel também está escrito de que eles resolveram agradar a Deus. Então, e foi muito seletivo. É impressionante a cabeça daqueles jovens que estavam ali na Babilônia naquele tempo. O que é que eles fizeram? Os conhecimentos que nos forem apresentados do mundo como ciência, nós vamos aprender. Mas o que nós temos que seguir, nós já conhecemos. Porque um judeu ou um israelita naquela época, com 12 anos, ele tinha que ter decor uma grande parte das escrituras sagradas. Ele já tinha que conhecer as sagradas escrituras. Porque ele foi ensinado já. Então, eles conheceram o sistema babilônico, eles conheceram as universidades babilônicas. Tanto é que quando foi feito o teste, é só lembrar que os testes foram 10 vezes mais doutos. Eles não tiraram 10. Na realidade, eles tiraram 1000.
Eles não tiraram 10, eles tiraram 1.000 naquilo que foi dado a eles, né? Então, um dos grandes desafios é vivermos nessa Babilônia que o celular coloca nas nossas mãos. Todo o sistema midiático hoje, né, tá concentrado num aparelho. Ninguém precisa sair de casa hoje para conhecer o mundo. O mundo está nas nossas mãos. Agora, gostei muito de uma pregação do pastor Ladislau uma vez, lá na Lagoinha. O pastor Ladislau foi fantástico quando fez essa separação. E ele falou assim, José teve a oportunidade de ser o grande governador do Egito. Ele chegou lá jovem, ele chegou escravo. E quando lhe foi dado o anel, ele podia esquecer de todo o conhecimento passado. Ele podia largar a mão de tudo e falar, daqui por diante sou egípcio, e eu vou tomar conta como egípcio. Mas quando a gente grava a palavra no nosso coração, o Espírito não nos dá paz, ele nos incomoda. E eu sei que muitos jovens nos dias de hoje têm visto tanta coisa que Satanás tem apresentado, e o pastor Ladislau usou Jesus quando foi para o deserto, e depois Satanás subiu lá no pico assim e falou, os encantos e reinos desse mundo são meus. Ajoelha, e eu vou te dar ele. Ajoelha. Né? Então, e é impressionante isso, porque e o pastor Ladislau fez o seguinte, eu estou usando os termos do pastor Ladislau, até sem autorização dele, mas ele falou, quantos de nós temos procurado conhecer a palavra? Mas quantos de nós dominamos todo o sistema que existe no celular? App, eu não sabia o que era app. Põe lá up, a gente nem sabe o que é up, né? A gente vai lá, as linguagens mudaram, os aplicativos estão aí, a escola está aqui, mas também a palavra de Deus pode estar aqui. Então, o maior desafio para mim da juventude é saber, por isso que eu digo para você, o conhecimento e a instrumentalização da palavra é que vai nortear os desafios que os jovens têm. Porque senão, daqui a pouco, ele começa a duvidar dos conceitos e dos preceitos de Deus. Até porque ele não viu as experiências de seus pais, nem de seus avós, mas está ouvindo aquilo que está sendo verdade. E um outro grande desafio é porque a palavra de Deus pregada à juventude hoje é muito fácil. As pregações têm sido muito volúveis, ela tem sido muito leve, ela tem sido de conquista, ela tem sido de apoderamento, vai se apoderar daquilo, vai se comover com aquilo. Exatamente. Então, essas questões, elas não funcionam assim para quem conhece a palavra de Deus. Né? Então, eu acho que o maior desafio, e tenho visto isso na juventude, o maior desafio, às vezes, é saber quanta coisa tem, e às vezes você, dizendo a nossa juventude das nossas igrejas, você está lá na sua casa, simples, e começa a ver um dilema de tudo que Satanás está apresentando para você. Tudo está apresentando para você. Eu tenho 2 filhos, então depois vocês descobrem com qual nós ensinamos isso. Quando eu comecei a vida ministerial foi muito difícil. Não tínhamos nenhum sustento, a Areli não trabalhava e não tínhamos sustento nenhum. E um dia um dos meus filhos na adolescência falou, eu quero uma bicicleta. E nós não tínhamos a menor condições de dar. Né? E a Areli, muito sábia, falou assim, nós vamos orar, você vai orar, eu vou orar para você. Né? E nós sempre tivemos o cuidado, principalmente a Areli, de dar uma Bíblia para os nossos filhos. Ter uma Bíblia nas mãos. Então, deu a um dos meus filhos, cortou daquelas propagandas que existem, panfletos, né, que vêm das lojas, pegou e cortou uma bicicleta. Cortou uma bicicleta daquela e falou, você vai colocar dentro da sua Bíblia e você vai orar pedindo essa bicicleta. Irmãos, nós não tínhamos dinheiro, mas no final do ano, de uma forma espetacular, meu filho tinha uma bicicleta daquela. Glória a Deus. Mas você consociar os desejos diante de Deus para ver se Deus aprova ou não.
Aprova ou não? Eu acho que um dos maiores desafios dos últimos dias é entendermos. Então, e principalmente nesse tempo de pandemia, nós nos acostumamos às lives, e esse é um grave problema que nós temos que buscar em oração. Quando os cultos abrirem, quando as oportunidades abrirem, intensifique esse tempo de adoração ao Senhor. Valorize esse tempo de adoração ao Senhor. Esses dias falei com um jovem, eu vi uma postagem dele discutindo por que abre, por que não abre. Eu perguntei para ele, você é membro de qual igreja? Porque conheço e ele não é membro de igreja nenhuma. Eu falei, posso perguntar para o seu pastor qual que é a sua frequência? E ele faz mais de 3 anos que não vai à igreja nenhuma. Mas como o meio aqui é um meio de discussão apenas, ele está aí no meio de uma discussão onde ele nem vai na igreja. Então, o que eu estou dizendo, essas coisas aqui chamam a atenção, te levam a participar, mas você não tem essa vida prática. E é uma das grandes lutas da juventude de hoje. Desafio é colocar os planos e os propósitos na vontade de Deus. Exatamente, pastor. Uma coisa interessante que o pastor falou agora é isso, né? Porque as redes sociais e redes Facebook e outras redes, elas são redes que às vezes não mostram o que realmente é realidade, né? Às vezes porque hoje nós temos aqui o que eles buscam é views, né? São visualizações, né? Então, às vezes eles montam uma coisa que não é verdade, o jovem fica deslumbrado com aquilo tudo, né? E aquilo não é realmente uma verdade, né? Então, a palavra de Deus é a nossa verdade. Vamos fazer um bate-bola rapidão com o pastor Jader aqui para encerrar aqui nossa entrevista com o pastor Jader. Pastor Jader, bate-bola aqui, um versículo. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Uma canção, lembrando agora, você vai lembrar mais do que eu, mas quando fala que eu rejeito os manjares da Babilônia. Acho que é do Anderson Freire, acho que é essa, né? Eu acho que é essa aí. Pastor, um pregador, suspeito para mim, meu pai, Jair de Oliveira. Um livro, essa é para a juventude aí. Caçadores de Deus. Descobridores de Deus. Caçadores de Deus. Caçadores de Deus, exatamente. E por fim, uma palavra para a nossa juventude, uma palavra direta para eles agora. A minha palavra é o que tem me acompanhado, que é um versículo antes do versículo que eu citei. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. A palavra é muito clara. Você deve agradar a Deus. Não é Deus agradar a você. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Em todos os aspectos. Família, estudo, relacionamento e o sucesso que todos os jovens procuram. Deus pode lhe conceder tudo isso. Amém, amém. Juventude, tá dado o recado pastor Jader aí. Pastor Jader, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelas palavras, obrigado pela experiência que realmente vai fazer diferença na nossa vida aqui na juventude da nossa missão, né? E se você pegou essa entrevista aí, meu irmão, vê de novo, vê 2 vezes, vê 3 vezes, para você colocar como um exemplo de fé na sua vida também. Tá bom, pastor Jader? Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras, e eu quero deixar aí a federação, os nossos canais abertos ao Senhor, a missão para estar sempre falando, trazendo tudo o que for necessário para a nossa juventude aqui. Muito obrigado, pastor Jader. Obrigado. É isso aí, irmãos, nós estamos aqui agora, voltamos ao nosso podcast aqui. Obrigado mais uma vez, pastor Jader, por estar participando. Quero agradecer de coração a ele, que não colocou dificuldade nenhuma, já esteve pronto a estar conosco aqui, tá? Então nós estamos encerrando
o nosso momento aqui com vocês. Quero deixar mais uma vez aqui a nossa loja online aqui, ó. Entra lá na nossa loja online, elo7.com.br/umsom. Compra seu produto lá, ajude a gente aqui, você vai receber direto na sua casa. E eu quero deixar aqui também, eu trouxe aqui algumas coisinhas, eu tô aqui com a minha caneca do Unsom, bebendo minha aguinha aqui. Também nós temos aqui o nosso chaveirinho do Unsom, ó. Vamos colocar lá na loja também online, para que você possa comprar seu chaveirinho. Nós temos também as camisetas do Unsom, olha aqui, ó. Essa aqui tá aqui ainda, ó. Se quiser comprar essa aqui, a Viva Unsom 2019. Nós temos a camiseta aqui do Unsom 2020. Todavia me alegrarei também aqui para você, R$35 cada camiseta. Nós temos também aqui, acho que é só isso. Nós temos aqui o CD do Unsom aqui, ó, apenas R$15 o CD do Unsom aqui, ó. 10 lindas canções. Lembrando que nós já começamos a gravação do segundo CD, já está saindo, nós estamos gravando já, logo já vai sair as entrevistas com os nossos cantores, tá bom? Gente, muito obrigado a vocês, obrigado a todos pela participação, obrigado. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e nós vamos cada vez mais trazer mais informação, música, palavra, oração para vocês aí, tá beleza? Agradeço a participação de todos. Até sábado que vem às 18 horas. Podcast, Unsom Podcast.